Eu tenho uma gangue e os moleque é zica. Eu tenho uma gangue, a cada batida ela se multiplica. Eu tenho uma gangue e os moleque é zica. Eu tenho uma gangue, a cada batida ela se multiplica. Eu tenho uma gangue e os moleque é zica. Eu tenho uma gangue, a cada batida ela se multiplica. Olá, estamos aqui iniciando mais um episódio do Reage Entrevista. E hoje nós teremos o prazer de estar recebendo aqui a professora Ronalda Barreto. Nós somos do Instituto Reage, a rede de articulação pela geração de renda preta. É um coletivo de pessoas negras que buscam e visam o estudo da economia para esta população. Então, nós vamos dar continuidade de tal modo que a gente possa aqui aprender. E acredito que hoje nós temos muito a aprender com a professora. Meu nome é Flávio Daltro, eu sou diretor aqui do Instituto Reage. Temos também aqui ao lado o colega Sérgio Matos, que irá aqui se apresentar. Seja também bem-vindo, nosso diretor Sérgio Matos. Olá, boa noite, povo preto. Estamos aqui mais uma vez para trazer esse conteúdo que com certeza vai falar de nós. Falar de renda. Sérgio Matos, professor, advogado trabalhista e aqui dirigente do Reage. E aí, Kleber? É com você agora. Oi, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Dar as boas-vindas à professora Ronalda. Professora Ronalda, que é professora titular da Universidade do Estado da Bahia, é pós-doutora em Sociologia em Estudos em Economia Solidária, certo? E está aqui conosco para falar sobre a economia solidária como estratégia de desenvolvimento para o povo pobre e preto. Ronalda, seja bem-vinda ao nosso programa Reage Entrevista. E antes de passar a palavra para a nossa querida convidada, eu gostaria de pedir para vocês que deem um like, que nos siga nas redes sociais e também no YouTube. Oi, Ronalda. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde Flávio, Sérgio, Kleber. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui e para mim é muito importante estar falando de geração de renda para o nosso povo preto. Que legal, que legal. Então eu acho que sua vinda aqui ao nosso programa aqui vai ser muito proveitosa. Mas eu vou logo então iniciar aqui as perguntas. E o que me interessa é saber o que é economia solidária. Essa é a pergunta, primeiro, para que as pessoas possam ter intimidade com o tema. É com você, professora. Então, economia solidária é uma forma coletiva de organizar a economia que é alternativa ao capitalismo. A economia solidária, ela está na produção, no consumo, na distribuição da riqueza. E o que é importante? É uma alternativa que valoriza o ser humano. Então, essa é a grande diferença da economia solidária para outras alternativas até que se coloca. A valorização do ser humano é extremamente importante. E a economia solidária tem alguns eixos, né, que é importante a gente ressaltar. Um eixo é o trabalho, a socialização dos meios de produção. Numa cooperativa, e a economia solidária, ela é composta de cooperativas, de associações, empresas recuperadas, clubes de trocas, de consumo. Ela está organizada na produção, na distribuição da riqueza, nas finanças solidárias, né? Então, ela é bastante vasta, né? São muitos tipos de entidades, né, que compõem a economia solidária. E esses eixos, então, o trabalho, que é a socialização dos meios de produção, onde todas as pessoas que compõem uma cooperativa ou uma associação, elas são proprietárias, né? Todas são donas do processo e dos resultados que tem aquela entidade. Então, esse é um aspecto, um eixo importante. O outro eixo da economia solidária é a democracia.
né, a socialização do poder. Então, ela não se restringe às cooperativas, às associações, mas a economia solidária, eu posso dizer que é um modo de vida. E, nesse sentido, é muito importante a democratização do Estado, a socialização do poder, a participação política, né? Então, a participação dos movimentos sociais é fundamental para o que nós chamamos de economia solidária. E um outro eixo é da subjetividade, do simbólico, né? A economia solidária, ao modificar a forma de produzir a sobrevivência, ela impacta muito fortemente na cultura, na ética, nos valores. Né? Tem um autor que eu gosto muito, Cláudio Nascimento, que ele diz: a economia solidária traz o reencantamento do mundo. Aquilo que nós dizemos parece frase feita, para nós é muito concreta. Outro mundo é possível. Ok, bastante interessante. Então, na verdade, é perceber que a economia ela não existe por si, né? Ela existe para o ser, né? Então, a partir dessa compreensão é que a gente também, do que você me falou, me chamou a atenção a questão de não ser essa relação vertical, mas sim uma coisa mais horizontal, horizontalizada, onde todos participam do processo dessa própria relação de tomada de decisões. Exatamente, porque nós fomos educados para a economia competitiva, capitalista. Perfeito. A economia solidária, ela apresenta uma economia que ela é cooperativa. A cooperação é fundamental. Então, significa que ela se constitui também enquanto um processo de reeducação coletiva. É porque a gente está falando aí de uma mudança de paradigma da forma de produzir, de se relacionar, né? Ronalda, no momento que você estava falando dos exemplos como associação, como cooperativismo, e muitas vezes a gente entende que cooperativismo e economia solidária como a mesma coisa, certo? E aí, na sua própria explicação, e nós sabendo da quantidade diversa de entidades cooperativismo, a gente tem cooperativismo no agronegócio, nas atividades agrícolas e pecuárias, na área de financiamento, né, de bancária, na área de saúde, né? A gente tem um número muito expressivo de cooperativas dentro dessa área. Mas, assim, explica para a gente melhor, querida, qual é a diferença, o que é, ou compare, né, melhor dizendo, que é mais amplo, a cooperativa da economia solidária. Como é que você pode nos ajudar a entender melhor esses dois conceitos aí? Então, há muita confusão quando se fala em cooperativismo e economia solidária, e muitas vezes como se fosse a mesma coisa. Sinônimas. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Não é a mesma coisa. Por quê? Ainda que o cooperativismo tenha cooperativas na sua base e a economia solidária também, há diferenças muito significativas, e na tua fala ficou muito claro quando você diz do agronegócio, na saúde. Dizer por quê? É possível organizar em cooperativas e não ter os valores que tem a economia solidária, não ter os princípios da economia solidária. A diferença, ela é, sobretudo, de princípios. Mas eu vou generalizar, repetindo o que eu acabei de falar. Economia para a competição e para a cooperação. Isso é uma grande diferença. O fato de estar organizado em cooperativa pode ser só uma estratégia econômica para ampliar lucro. Perfeito. Eu tenho uma contribuição a fazer sobre esse aspecto, para ganhar lucro. Nos idos de 2004 a 2013, a nível desta capital, Salvador, Bahia, a demanda muito grande das ditas cooperativas, todas elas fraudulentas, nas áreas de saúde. Técnicos auxiliares, fisioterapeutas, enfermeiros, e aí já vinha o pessoal do lado administrativo, e pelo que rege, né, seria cooperativa, se é de enfermeiro, só são enfermeiros, se é de técnico, só técnico. Mas eram cooperativas que tinham donos para burlar a legislação trabalhista. Ou seja, o pressuposto básico da cooperativa é dividir os lucros. Como se ela tinha dono? Você
fazia plantão, X hora, ele dizia o valor, você te pagava, você não tinha férias, não tinha nada. Então, a diferença está aí. Exatamente. Entre a economia solidária e o cooperativismo. Muitas cooperativas, nenhuma, nem duas, nem três, não. Aqui a nível tinha mais de 20. Não vou dizer nomes, porque não interessa, mas várias. Sim. E com instituições hospitalares conhecidas e reconhecidas na sociedade. Essa foi uma prática adotada no Brasil e a saúde saiu à frente. O que fazia? Demitia todos os profissionais e essas pessoas eram obrigadas a se organizar em cooperativa e a cooperativa era contratada. É uma forma de burlar. Por isso que, para nós, é muito importante não chamar a economia solidária de cooperativismo. Porque a economia solidária ela tem princípios. Então, para ser economia solidária, tem que ter a autogestão. Ou seja, a gestão coletiva, onde todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras têm conhecimento e controle de todo o processo de trabalho e são donos do resultado. São donos do produto, que é um processo de desalienação do trabalhador e da trabalhadora. Então, esse é um princípio fundamental na economia solidária. Outra diferença muito importante, respeito à natureza. Na economia solidária, a tecnologia produzida ela é social. A tecnologia social é a tecnologia que é desenvolvida a partir do conhecimento científico e o conhecimento popular. Ela não agride o meio ambiente, ela, de modo geral, tem um custo baixo e ela deve ser socializada. A exemplo, as cisternas de placa no Nordeste. Quer dizer, aquilo é uma tecnologia social simples, né, desenvolvida por um trabalhador em determinado momento, que foi adotado por várias entidades que se organizam na ASA, que é a Associação do Semiárido, e foi adotado como política pública. Então, a pretensão era de fazer 1.000 cisternas. Quando teve o golpe, com Dilma Rousseff, tinham sido construídas cerca de 800.000 cisternas. Então, o respeito à natureza e também a inclusão, né? Aí, outro princípio é a valorização da diversidade. O combate ao racismo é um princípio fundamental na economia solidária. Porque, veja, e não é só uma coisa que às vezes se fala como uma inclusão, mas assim, ainda não vai à raiz do problema, né? O racismo está na raiz do desenvolvimento do capitalismo. Nós, negros, fomos tirados da África para vir produzir riqueza para os europeus nas suas colônias. E daí que o olhar para o negro é resultado da questão econômica. Perfeito. Então, o combate ao racismo ele é central na economia solidária, na mudança de valores, no processo reeducativo que a economia solidária propõe. E, com tudo isso, o outro princípio é a justiça social. Quer dizer, com tudo isso que eu falei, você caminha para cumprir o princípio da justiça social. Então, assim, para nós é muito diferente, né? E nós temos alguns problemas, porque você tem entidades que, por exemplo, tem entidade que representa o cooperativismo no Brasil e que no Congresso Nacional é representado pelos ruralistas. São empresas interpostas. Exato, Empresas em nome de cooperativa. Exato. Então, você tem toda a razão de trazer, e para nós é uma questão política muito importante combater as copergatas. É claro que a gente tem problemas, por exemplo, nas cooperativas, associações, empresas recuperadas, mesmo da economia solidária, porque se é um processo reeducativo, se nós não desde que nós nascemos, nossa educação é competitiva. Nós somos educados para o mercado tradicional, portanto, nós negros, para trabalhar para o lucro do outro, e esse outro é, de modo geral, branco, né? Então, esse processo educativo ele é lento, como todo processo educativo. Então, nós
enfrentamos contradições, mas enfrentar a contradição é uma coisa. Trabalhar numa perspectiva competitiva da economia tradicional que o cooperativismo faz é outra coisa. Pois é, você traz assim um ponto muito importante e que para nós do Reage tem sido algo muito estruturante do nosso processo de trabalho. Primeiro, construir uma relação de solidariedade entre nós, de modo que nós consigamos perceber o potencial que cada pessoa do grupo tenha, da nossa rede, melhor dizendo, tenha, certo? O segundo ponto diz respeito justamente a essa construção cultural de percebermos que, e fruto do processo de solidariedade, que trabalharmos juntos é melhor do que trabalharmos em separado ou com outras pessoas que não sejam parte da nossa rede, né? Porque a rede tem o papel justamente de fortalecer cada pessoa que está dentro dela. Então, dentro dessa perspectiva, Ronalda, eu gostaria de saber de você assim, quais os exemplos que você pode trazer para a nossa audiência em relação à potência da economia solidária no desenvolvimento de atividade do nosso povo pobre preto. Certo? Nós sabemos que a população negra no Brasil engrossa os piores indicadores socioeconômicos e na esfera do trabalho, do desemprego, do trabalho de baixa qualificação, de baixa remuneração, certo? Do alto nível de informalidade que impacta na questão da previdência, na segurança de um projeto de vida. E a economia, o modelo da economia solidária, ela vem aí como um caminho diferente dentro dessa estrutura do capitalismo. Então, quais exemplos que você poderia trazer para a gente e o nosso público também ter em mente aí, talvez inclusive se inspirar em aderir, querer conhecer mais sobre a economia solidária? Então, a economia solidária, ela chega no Brasil como alternativa ao desemprego, justamente por essas condições todas que você traz, né? Mas ela não é só isso. Então, uma cooperativa de advogados é o trabalho coletivo numa outra perspectiva e é importante. Eu coloco para dizer que economia solidária não é apenas uma alternativa para os mais pobres, mas é a alternativa para os mais pobres. Porque você tem, neste momento, a chamada escravidão digital, onde o nível de exploração do trabalhador e da trabalhadora chegou a níveis absurdos. Os trabalhadores e trabalhadoras, eles não têm nenhuma proteção. Eu vi um vídeo assim bem impactante de um jovem e com a uberização, né? O uso de moto, este é um dos maiores problemas que o país tem. Você tem aí uma geração de decapitados. Verdade. De pessoas, de jovens que sofrem acidente e que não têm nenhuma proteção. Me impactou o repórter perguntar a um jovem que estava na cama, que era entregador, com moto e que sofreu acidente, e aí perguntou sobre a Previdência. E ele não sabia o que era. Não sabe o que é Previdência Social, né? Então, neste momento, a economia solidária, ela é alternativa por esses princípios todos. E você diz, mas estão todos juntos. Mas quando a gente organiza uma cooperativa, você tem que estabelecer os fundos, que são os fundos de proteção ao trabalhador, à trabalhadora. Essa é uma forma de proteção. A outra é que o trabalho coletivo e a mudança de valores, a solidariedade, ela se estende a todos os âmbitos da vida. Então, essa é outra questão. Mas, então, voltando, ela chega no Brasil como uma alternativa e, por isso, o olhar é que a economia solidária é apenas para as pessoas mais pobres, é para todo e qualquer tipo de profissional. Uhum. Eu fiquei hospedada em Buenos Aires numa cooperativa. E é uma cooperativa que é empresa recuperada. Uhum.
abriu falência e os trabalhadores se apropriaram e tocaram o hotel. Assim como a gente tem exemplos no Brasil. A gente tem exemplo da Uniforja, no sul do país, que é na área de metalurgia. Os trabalhadores, eles se apropriaram. O que acontece? Quando abre falência, os trabalhadores se apropriam. Ali fica ali, aí vem polícia, toda a estrutura do Estado, que é para favorecer o branco e os mais ricos, né? Todas são acionadas para tirar os trabalhadores, mas tem a solidariedade. Quem é que banca muito essas ocupações? Os sindicatos. Nos movimentos sociais, então, que banca essas ocupações até que juridicamente se resolva que aquela estrutura de uma fábrica, por exemplo, fica como pagamento das parcelas rescisórias dos do trabalhadores. passivo, né? Exatamente, que geralmente os trabalhadores ficam a ver navios. É. Então, até resolver é uma luta muito grande, mas é um processo muito interessante. Nós tivemos aqui a Cooper Plástico na Bahia. É bem interessante o processo de... tem um artigo que eu escrevo com uma colega que a gente vai falar sobre a desalienação do trabalhador, porque um trabalhador da produção, uma pessoa de baixa escolaridade, inclusive, depois de fazer o estudo, nós fazemos estudo de viabilidade econômica e gestão democrática, porque não se separa a viabilidade econômica da gestão democrática. Então, no processo de fazer a viabilidade econômica, que você precisa conhecer muito bem todo o processo de trabalho, teve um trabalhador que ele, assim, encantado, ele disse, a gente conhecia as peças, mas não montava o quebra-cabeça. E nesse processo aí, outro aspecto interessante, e que para coordenar a fábrica em movimento, para tocar, escolher uma mulher. Então, nesse processo, você vê como a reeducação, né? Ela é paulatina, ela é lenta, mas como ela vai se dando no processo. Então, nós temos a Uniforja e outros exemplos que a gente tem muito importantes são as redes solidárias. Uhum. Eu gosto de usar roupa que é de uma rede que se chama Rede Justa Trama. É feito com algodão, as roupas são feitas com tecido de algodão agroecológico. Esse algodão é plantado no Ceará, no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte. O algodão vai para Belo Horizonte, onde faz o tecido. E o tecido vai para o Rio Grande do Sul, onde são feitas roupas, também tem bonecas de tecido. E tudo isso em estrutura de cooperativa, de economia Sim. solidária, melhor dizendo. Sim, a rede de Fantástico. cooperação é uma forma de organização da economia solidária. Então, e tudo isso tem um apelo social. Sim, com certeza. O desfile da Justa Trama, e outro dia eu vi na TV, num programa fashion, qualquer coisa assim. Então, estava o desfile da Justa Trama e eles não apresentam suas roupas, apresentam mensagens. Todo modelo desfila, por exemplo, dizendo não ao racismo, não ao feminicídio. Porque é isso, economia solidária é mudança de valores. Então, para a gente é muito importante você pensar na mudança do modo de vida, no ver o mundo, no pensar o mundo. Então, por exemplo, eu falei da tecnologia social. Nós temos um trabalho com catadores e catadoras. Eu tive o privilégio de participar da primeira experiência de fazer logística solidária para catadores e catadoras. Como é isso? Os catadores catam, mesmo organizado em cooperativa, ele não tem volume para vender para a indústria, ele vai vender para o atravessador. Mas, se você organiza a logística solidária, e isso foi resultado de política pública, é importante dizer, a incidência política, o amadurecimento dos trabalhadores e trabalhadoras do movimento da economia solidária. Então, se você faz a coleta, tá? Tem os doadores, então você consegue um caminhão, consegue atender algumas cooperativas, ele vai e faz a coleta, você enche o caminhão, traz para a cooperativa, eles fazem a separação, a triagem, depois o caminhão sai coletando em várias cooperativas, enche o caminhão e vai vender por um outro valor, que vende direto para a indústria. Então, a gente busca alternativas solidárias de tecnologia, aí é uma tecnologia social.
Porque a Fantástico. tecnologia social ela é de processo e de produto. Então, a Justa Trama, o seu funcionamento é uma tecnologia social. A logística solidária que eu falei aqui, ela é uma tecnologia social. A primeira experiência de logística solidária no Brasil foi na agricultura familiar. Nós adaptamos para os catadores e catadoras. Então, assim, aí a gente utiliza, na base do nosso trabalho, como método para tudo isso, Paulo Freire, que diz o quê? Você tem que fazer a leitura do mundo antes de fazer a leitura da palavra. E o outro princípio para nós é que o trabalho é um princípio educativo. Então, você ensina a partir do trabalho, e quando eu falo trabalho, não é restrito a um espaço de trabalho, a um estabelecimento comercial, industrial, mas pensar o mundo do trabalho. Pensar, por exemplo, quer ver algo que eu vou trazer aqui? Isso aqui eu estou sonhando, algumas conversas com algumas pessoas do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está desenvolvendo aplicativo para substituir o Uber. Fantástico isso. Tão importante, né? O Estado, desenvolvendo o aplicativo, ele passa a ser dos trabalhadores e trabalhadoras, e essa exploração absurda, porque a empresa Uber ganha, às vezes, em torno de 50%, 40%, 50% do trabalho sem arcar com nenhuma despesa. O motorista do Uber, ele arca com tudo, ele tem o carro, ele põe a gasolina, tudo. ele faz a empresa manutenção. de transporte sem carro, sem Ô, veículos. Ronalda, Pois é a maior empresa de transporte do mundo sem ter nenhum carro. veículo. Ronalda, você traz um ponto que, à medida que você foi falando, me fez aqui uma reflexão, que nós temos percebido, dentro dessa sociedade onde a precarização do trabalho está sendo muito grande, que essa extrema-direita tem conseguido apreender muitos jovens, pessoas que estão submetidas a esse fenômeno da uberização enquanto processo de precarização das relações de trabalho. E você traz aí um caminho de superar esse ranço, essa perspectiva tão retrógrada, violenta, que esse movimento político vem trazendo, né? Por meio da economia solidária. Você acha que, assim, pelo menos é a minha visão, você acha que isso é possível? A economia solidária ser um instrumento para fortalecimento da democracia, da cidadania, de humanização das relações? Sem dúvida nenhuma. Uma das maiores experiências que a gente tem é do Banco Palmas. É um bairro, Palmas é um bairro em Fortaleza, que o sucesso do Banco Palmas é a partir da organização da comunidade. Então, eles estabeleceram, por exemplo, você tem uma moeda social. Aquela moeda social circula naquele bairro, gera renda no bairro. Não vai gerar renda no supermercado, na grande empresa. Então, é possível. Agora, e Paul Singer, ele pergunta, é possível o desenvolvimento em comunidades pobres? Ainda respondendo a questão do nosso povo preto, que é o pobre, né? Ele diz, é possível, sim. E Paul Singer, ele considera que essas iniciativas são células socialistas. Né? Porque o que Paul Singer vai dizer, a economia solidária é um modo de produção. É um modo de produção que não predomina, porque os modos de produção eles não deixam de existir. Eles coexistem com o modo de produção seguinte, mas eles não deixam de existir. Então, você tem, por exemplo, a forma escravista. Ela não deixou de existir. Né? Você tem no Nordeste várias iniciativas que são feudais, dos meieiros, nós chamamos de meieiros, a uma relação que é feudal. E a economia solidária, ela uma iniciativa, é um modo de produção que vem dos povos tradicionais, dos povos originários. A gente bebe aí nas formas pré-capitalistas,
de economia. Então, ele diz, é possível desenvolvimento em comunidades pobres? É possível. Agora, o trabalho deve ser a partir do território, onde você trabalha conjuntamente. Se você tem um banco que faz o empréstimo ao mercadinho, esse mercadinho tem condição de expandir, gera emprego, e você vai desenvolvendo a economia daquele local. Então, É economia solidária. é economia solidária. E de uma outra forma, e com outros valores. Você pode, com isso, pensar diretamente na violência que a gente vive. Você pode fazer uma relação aí, a violência, porque quais são os princípios? A dimensão ambiental, o que a gente tem que levar em consideração nesse trabalho? Pensa um território onde você está trabalhando ali, você tem a padaria solidária, você tem um ponto solidário, né? E tem os pequenos proprietários individuais também, isso não é problema, né? Mas se leva em consideração o respeito, né, ao meio ambiente, né, a dimensão ambiental, a dimensão social, cultural, política, econômica, que reconhece a unidade da vida na Terra, você tem outra possibilidade, sim, agora. A nossa luta é desigual. É como lutar a luta antirracista. Ela é muito desigual, mas a gente avança. Quando meus alunos estão pessimistas, né, até com tudo que a gente fala, eu digo, olha, onde tem opressão tem resistência, ou nunca teríamos saído da senzala. Perfeito. Né? Então, a gente avança, não é na velocidade que a gente gostaria, mas a gente avança. Então, a economia solidária, ela é sim, e a gente tem exemplos, a gente tem vários exemplos no país de alternativas que são bem interessantes. Eu citei aqui a mais conhecida, que é a do bairro, né, de Palmas, né, do Banco Palmas, mas tem outras. É também no Ceará, eu não me lembro agora o local, que eles desenvolveram o que chama de museu a céu aberto. E é lindo de ver como os jovens são envolvidos. E aí, veja, olha uma questão super importante. A manutenção dos jovens nas suas comunidades pelo pertencimento, pelo vínculo. Então, é um lugar que é histórico, tem muitos sítios arqueológicos, e, a partir disso, começou a fazer trabalho, a partir da escola, com os jovens, de descoberta dos sítios arqueológicos, e aí foi fazendo pousadas e etc., e criou um espaço que tem uma movimentação econômica, mas que não é competitiva, que é cultural, que é de fortalecimento da nossa história, sustentável. E, assim, tem muitas iniciativas bonitas que a memória aqui não me faz lembrar agora, e o tempo também. Mas... Pois fica muito assim nítido, a partir do que você fala, como a economia solidária ela traz consigo o sentido de empoderamento, né? Sim. De fortalecer esses laços entre as pessoas por meio das atividades produtivas, de negócios, mas de uma forma bem diferente do capitalismo. Desse neocapitalismo autofágico, do lucro pelo lucro, né? Pois é. É criar, na verdade, uma nova cultura econômica, no sentido de enxergar as coisas, mas dentro dos seus próprios valores, e fortalecer as comunidades. Eu acho bastante interessante e acaba nos mostrando que há caminhos, outros caminhos, que não só esse que nos é dado, né? Você falou uma coisa interessante, esse fenômeno da uberização. Eu atuo na defesa de motoristas de aplicativos e eu sei o quanto é expoliativo essa relação. E talvez essa ideia da criação do coletivo, né? Observe que a gente está sempre... A economia solidária é o coletivo, é o que você fala das sociedades mais... que antecederam da nossa própria ancestralidade. E essa ideia do coletivo muito forte, né? É de você chegar, mas chegarmos todos juntos. E não fomentar essa desigualdade como ela é hoje lançada através desse capitalismo autofágico.
Então, quando você fala assim, por exemplo, a tecnologia desenvolvida, né? Nós temos aí os exemplos de Brumadinho e, né, Mariana, inúmeros exemplos do que a tecnologia faz. Então, uma tecnologia associada, o fundamental dela é que ela tem que ser submetida ao crivo ambiental, de inclusão social e de autogestão. Aí você pode dizer que é uma tecnologia social. E tem assim, eu conheci uma tecnologia social bem interessante do Rio de Janeiro, foi num prêmio de tecnologia social até, que da universidade. Um grupo da Universidade de Arquitetura, eles faziam reformas em casas nas favelas do Rio de Janeiro, casas que tinham uma construção precária, que, portanto, favorece a proliferação de animais, como o barbeiro, de insetos, como barbeira, etc., né? Então, eles faziam a reforma. Tá? Tinha um recurso para fazer a reforma, mas eles faziam todo o trabalho na comunidade, coletivamente escolhiam as casas, tinha critérios como as crianças estar na escola, feito, escolhido, fazia a demolição, tinha a feira, aí tinham que vender na feira, esse dinheiro é revertido para complementar as reformas. Essa família passava por todo um processo educativo do ponto de vista da saúde e tinha sua casa reformada. Você veja como é muito diferente do que você fazer o trabalho competitivo. Então, o que me encanta na economia solidária é essa outra perspectiva, né? É a gente retomar a solidariedade dos indígenas, dos quilombos, né? A gente pensar nesse sentido é muito encantador. E uma curiosidade que me veio aqui agora. Já se pensa, já se fala dentro da economia solidária. Porque nós estamos produzindo, nós estamos... E essa renda, como fortalece? Como nós teremos o poder político, de fogo, de força, para driblarmos essa onda desenfreada de miseráveis, de fome, de pessoas desempregadas, dentro desse movimento? O que é que se faz? O que é que os economistas dizem? Eu tenho curiosidade se tem alguma proposta para fortalecimento da renda no que diz respeito a um movimento mais abrangente. Mas, como eu disse, ela chega no Brasil exatamente como alternativa ao desemprego. O que a gente discute não é só isso. Mas ela é uma alternativa ao desemprego, ela é importante na geração de renda. E a economia solidária atinge públicos que não teriam renda nenhuma. Pessoa de extrema baixa escolaridade. Né? Então, assim, regiões, chega a regiões também, né, que são bastante de difícil geração de renda. Então, ela é a alternativa. Por exemplo, agora mesmo a gente está na universidade começando a discutir a geração de renda para pessoas do sistema carcerário. Então, um convite que chegou da colônia penal, de pessoas que estão no final da pena. E aí, o que fazer quando sair? Vocês que bem sabem, né? Vocês que são da área do direito. Então, eu não conheço outra alternativa que não seja essa. Porque vai coletivamente trabalhar e gerar renda. Eu não vejo outra alternativa. Porque se o desemprego está do jeito que está, você associa com preconceito... Aí, a chance de dar reincidência aí dessas pessoas é altíssima, né? Um dos maiores sistemas carcerários do mundo. E por quê? E é um sistema preto, só tem preto. E só tem preto. Então, é alternativa. Então, assim, responde, é alternativa. Eu lhe respondo. Eu acho que é a alternativa de gerar renda para o povo preto, inclusive aqueles que têm mais dificuldade, como quem é egresso do sistema penal. De fato, a gente está conseguindo, graças a Ronalda, a entender muito melhor o que é economia solidária, a potência da economia solidária e enxergar, inclusive, temas que precisam ser também objeto de debate, de discussão, como esse agora que você mencionou, Ronalda, sobre as pessoas privadas de liberdade, que precisam ter os seus direitos também assegurados, e um deles é o direito ao trabalho digno. A gente está chegando no final do nosso programa, certo? E eu queria
fazer uma última pergunta para você que diz respeito à questão de políticas públicas, assim, né? O que é que está em vistas, assim, o que é que tem sido aí que você pode trazer como algum exemplo das experiências também, digamos, organizadas ou com participação do poder público nessa área de economia solidária? A Bahia é um estado que está à frente dos demais estados na economia solidária. Isso, aí, registrar Cresceu que... muito aqui, né, na Bahia, né, esses últimos anos? Cresceu. É preciso registrar que a Secretaria Nacional de Economia Solidária é uma demanda do movimento social e foi criado quando Jacques Wagner era ministro. Então, como governador da Bahia, também criou a Superintendência de Economia Solidária na Secretaria do Trabalho. Nós somos pioneiros na experiência de centros públicos de economia solidária, que tem em toda a Bahia, que é para dar atendimento, né, às cooperativas, associações nas suas necessidades. Nós temos agora, né, o Programa de Combate à Fome da Bahia. Ele é um programa bem interessante, ele tem diferenças, ele se destaca no país como um dos melhores, e eu diria que duas questões são extremamente importantes. Uma, é uma política de Estado, porque não é de governo, porque ela foi a lei enviada pelo Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia. Então, é possível a continuidade, né? E a outra coisa é que determinou que a geração de renda ela deve ser feita, a produção de alimentos para combate à fome deve ser feita via economia solidária, e a economia solidária trabalha com agroecologia. E a Bahia também aprovou a sua lei de agroecologia. Então, nós estamos, sim, nessa área, sem dúvida nenhuma, com avanços significativos. Nós, na universidade, tem através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, o volume de recurso é considerável que o governo do Estado está colocando para o programa de combate à fome. Eu estou, assim, nós estamos na UNEB, um grupo grande, bem empenhado no atendimento. Agora, a agricultura familiar, nós estamos muito empenhados na produção de alimentos, e isso veio de cima para baixo. Veio da política pública para a universidade. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu estou com muita alegria, assim, com o programa de combate à fome e, particularmente, tenho me dedicado, junto com um grupo de colegas, nós estamos bem dedicados agora com isso. Estudando bastante, a pedagoga aqui está tendo que estudar logística, viabilidade econômica, etc. Que bom saber disso. É por isso que a gente vê feiras agroecológicas na cidade, produtos manufaturados, geleias, alimentos já processados, digamos assim, não são in natura, que trazem a marca da nossa cidade, pimenta de caju, umas coisas assim interessantes que eu já provei e adorei. Eu vou acrescentar, viu? Cerveja. Cerveja, opa! Tem cerveja de caju, tem cerveja de licuri, de umbu. Que legal! E que temos bom. na Bahia a primeira fábrica de chocolate em forma de cooperativa. Que coisa boa. Porque a questão dessa renda, dessa economia solidária, está diretamente associada, pelo que eu estou percebendo, ao local. Então, a realidade da Bahia, por exemplo, os frutos, o solo, tudo tem que ser daqui, não é? Vai produzir um tipo de alimento, um tipo de produto, melhor dizendo, que é diferente lá do Paraná, que é diferente do Amazonas, talvez, né? Talvez o Amazonas esteja mais próximo por causa do clima, né? E tudo isso, para a gente, também tem um componente cultural, porque muitas vezes a gente não come aquilo que é da nossa terra. A gente come coisas que é de outros lugares. Então, esse projeto aí é muito interessante, que ele tenha vida longa e que nos traga realmente um aprendizado de como comer uma comida mais saudável, mais próximo da gente, né? Com menos química, dizendo assim, né? Flávio, como é lindo, né? Nós estamos aqui diante de
Ronaldo e Kleber, a UNEB aqui representada, dos É mestres. verdade. Trazendo Universidade essa pública. oportunidade única de estarmos aqui nesse bate-papo informal que está levando cultura e levando ideias para a rede de articulação pela geração de renda preta. Somos nós. Perfeito. Somos nós. Protagonistas. Exatamente. Bom, gente, o Mas programa... Deixa comigo. Ah, tá ok. Vamos, infelizmente, chegamos aqui ao final de mais um programa, do 4º episódio do Reage. E tivemos a grata alegria aqui de recebermos a professora Ronalda, que nos trouxe, nos apresentou que a economia vai muito mais do que uma economia neoliberal, né? Que existem outros caminhos que é possível serem seguidos. E da importância também desse coletivo atuar para se fomentar a economia, em especial para a população negra. Mas se você gostou aí do nosso podcast, segue lá o nosso canal e dá um like. E se inscreva também. E se inscreva também. E é isso aí, gente. Vamos ficar por aqui. Sérgio Matos, quer fazer alguma consideração aqui? Vou agradecer a todos os ouvintes, agradecer a nós, né, que estamos aqui nos colocando à disposição para junto com vocês que estão lá, hein? Para estar aqui, para estarmos juntos, para alavancar, para nós mostrarmos que nós somos juntos mais fortes do que tudo que nós podemos imaginar. Um forte abraço, um beijo em todos, e em especial para a ilustre professora Ronalda. Obrigado, gente. Um abraço, certo? E a gente se vê em próximos episódios que estão sendo produzidos, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Ronalda, pela sua presença aqui, por essa aula, viu? É uma satisfação muito grande, viu? Um abraço a todos e a todas que estão nos ouvindo.